E aí nós vamos para o quarto ponto, gente, a comunicação do Mestre Jesus. Jesus, como eu falei para vocês, estava presente ali no início de todas as coisas. Como diz lá em João 1, nada do que foi feito sem ele. A palavra estava lá, ele é a palavra e ele veio, se fez carne e habitou entre nós. E o grande mestre da comunicação ao qual eu me inspiro, e eu desafio você também a se inspirar, porque Jesus, ele é o que mais se entende de comunicação. E eu sempre, quando eu vou falar sobre esse assunto, eu sempre falo para ele, Jesus, me ensina a sua comunicação, aquela que só o Senhor sabe. Revela para mim a tua verdade, a tua palavra. Porque eu, de mim mesma, o meu conhecimento não é eterno. O meu conhecimento, ele tem prazo de validade. Só para vocês terem ideia, quando eu me formei em 2001 na faculdade, eu tinha, naquela época ainda não existia a internet como tem hoje, né? A forma como nós conhecemos, não existiam as plataformas colaborativas. Então, eu tive um tipo de informação. Quando eu fui entrar no mestrado em 2014, era outra informação. Tudo que eu tinha aprendido parece que, se tornou obsoleto. Mas por isso que eu falo, quando eu vou entregar mensagens sobre comunicação, eu sempre peço ao Senhor Jesus, qual é a mensagem que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu fale? Como o Senhor quer que eu faça? E eu vou falar para vocês, eu sempre fui assim. Quando eu assumi o Ministério de Comunicação da minha igreja local, em 2012, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E naquela época eu falei para Jesus, me dá o teu conhecimento. E Deus me deu aquele texto onde que tem na palavra de Deus lá, de Bezalel, que Deus está passando para Moisés, o que ele precisa fazer, o que ele precisa executar. E Moisés desesperado, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei nada, não sei mexer com design, eu não sei produzir nenhuma peça artesanal. E Deus fala para ele assim, mas eu chame Bezalel, e que eu capacitei ele, eu dei um dom para ele, uma sabedoria para ele usar, para produzir cada um desses itens que eu te passei, a como que você queria que seja feito. Então, naquela época, Deus me deu essa palavra, e sobre essa palavra foi que eu fui liderar o Ministério de Comunicação, e foi uma bênção, aprendi muita coisa, aprendi a viver debaixo da dependência de Deus, né, dentro desse ambiente, porque em muitas igrejas, e a minha era uma dessas, nós não tínhamos nenhum incentivo da parte da liderança para esse ministério, né? Então, assim, a gente fazia tudo com os recursos nossos, com os recursos próprios, não tinha câmera, não tinha internet na igreja, não tinha nada disso, gente. Tudo isso veio depois, mas Deus me ensinou muita coisa, né? Que ele me ensinou o quê? Dar valor na mensagem, que é o principal. Bom, então vamos lá ver o que Jesus nos ensinou, tá? Jesus, o que ele faz, né? Jesus, ele valoriza a aproximação com as pessoas. Jesus, em todo o caminhar dele, você vai ver ele se relacionando com pessoas. E ele não estava nem aí se essa pessoa era famosa, ela era importante ou não. Ele só se importava em se aproximar e na aproximação que era gerada entre a pessoa e ele. Jesus, ele também respeita a liberdade do ouvinte. Jesus respeita, ele não é um impositor, né? Quando ele fala para aquele homem rico abandonar, distribuir as riquezas e o homem rico decide ir embora, se entristece e decide ir embora, Jesus, tá tudo bem. Jesus em nenhum momento, você não vê Jesus em nenhum momento reclamando porque o rapaz não quis seguir ele, gente. Né? Então ele respeita a liberdade do ouvinte. Jesus, ele utiliza sempre essa linguagem dialogal, ele usa histórias do cotidiano para ilustrar a palavra, né? Ele usa as parábolas. Você vai encontrar nos evangelhos diversas parábolas que Jesus utilizou aí para ilustrar, porque Jesus, ele pegava elementos do dia a dia das pessoas para exemplificar. Hoje, na comunicação de marketing, nós usamos o quê? Nós usamos também elementos do dia a dia para exemplificar. É assim que a comunicação trabalha, as publicidades trabalham. Elas pegam histórias das pessoas, elementos do cotidiano das pessoas e ilustram isso através de um videozinho lá de 30 segundos. Outra coisa também que nós usamos muito hoje em dia, que é o storytelling.
né? O storytelling, que são nada mais, nada menos do que histórias, contar histórias para entregar algo para você, para entregar algum produto ou algum serviço. Mas Jesus já usava histórias. A Bíblia já mostra histórias sendo contadas com um propósito de anunciar algo, né? Tem uma história que eu gosto muito, que é aquela história em que Davi tinha pecado, e o profeta Natan chega para ele e começa a contar a história da ovelhinha. E aí ele começa a ficar irritado com aquilo, e fala, meu Deus, quem é esse cara? Esse cara tem que morrer. Davi fica louco com a história da ovelhinha, né? E ele fala, esse cara é você. Você é esse cara. E Deus manda te dizer isso, isso e isso. Então, é uma história que é contada para mostrar o pecado de Davi. Então, é uma estratégia que a gente usa hoje com um nome moderno de storytelling. Mas a storytelling está na Bíblia, tá? Então, veja que Jesus ele traz para a gente exemplos de como a gente pode usar a comunicação. Jesus ele traz esses exemplos para a gente na palavra. Jesus também ele buscou uma variedade de sinais e ferramentas para ser compreendido, né? Então as palavras, os gestos, as lágrimas, caminhada, pescaria, todos os elementos que ele usava com intenção, né? Que a gente chama de intencionalidade. Jesus ele tinha intencionalidade em tudo que ele fazia. Qualquer elemento que fosse, que ele pegava, ele usava com intenção. Jesus recorre a personagens e histórias das Sagradas Escrituras. Em momentos, ele cita as Sagradas Escrituras. Então, a gente também tem que usar as Escrituras. Jesus fala às massas e aos pequenos grupos. Jesus, ele faria o que eu estou fazendo aqui. Em seus passos, o que faria Jesus? Né? Na sua situação, o que faria Jesus? 2 pessoas apenas na live. Jesus, ele estaria aqui com vocês. Exatamente como eu estou conversando com vocês, ele jamais desprezaria uma pessoa sequer. Quando Jesus teve o encontro com a mulher samaritana, foi somente ele e ela ali do lado do poço. E depois que ela foi embora, ela trouxe todos os seus amigos, vieram para conhecer Jesus. Então, nós não podemos desprezar porque só tem uma pessoa na live. Não tem que desprezar. Uma pessoa é uma pessoa para Deus. Uma semente lançada pode gerar uma grande árvore frutífera, né? Então, Jesus ele não despreza pequenos grupos. Ele fala para pequenos grupos e fala para massas. Jesus ele alimenta-se da força do Espírito Santo e da presença do Pai. Amados, se Jesus se retirava para orar, se retirava para buscar a presença de Deus, para tomar decisões na vida dele, quem somos nós? Quem somos nós para não buscarmos o Espírito Santo, para não orarmos, não nos santificarmos antes de sairmos comunicando algo na internet, né? Precisamos sim ter esse discernimento, parecidos com Jesus. E como Jesus ele influenciava, então? Jesus ele orava, né? Ele tinha essa conexão com Deus, então isso para ele era uma fonte. A oração, ela nos conecta com Deus, e Deus ele nos mostra, ele nos dá a direção daquilo que vamos falar e daquilo que vamos comunicar, né? Jesus, ele também se conectava com as pessoas, né? Tem vários exemplos de pessoas que Jesus se conectou. Então tem a mulher samaritana, né? Tem Natanael, Nicodemos, diversas pessoas, você vai ver lá no Evangelho que ele se comunicava, que ele se conectava. O que é a conexão, amados? Se não houver conexão, não existe comunicação. Se você não olhar para mim e não ver em mim algo que você também valoriza, e eu não gerar essa empatia na comunicação, não existe conexão. E se não existe conexão, a minha comunicação ela corre risco de ser muito mal interpretada. Né? E Jesus ele usava o quê? Os elementos daquelas pessoas e se conectava com ela. Por exemplo, com a mulher samaritana, ele chegou e pediu um copo d'água para ela. Ela estava fazendo o quê? No poço? Tirando água. Jesus faz o quê? Pede água. Então, em diversos momentos, Jesus pergunta, né? Jesus usa pergunta para falar com as pessoas, para se conectar com ela também. Jesus, ele tinha público-alvo. Ele sabia quem era o seu público-alvo. Ele tinha um público-alvo que eram 12 discípulos, que ele precisava treinar para dar continuidade na igreja na terra, para que hoje nós tivéssemos acesso a essa palavra. Então, Jesus sabia que esses 12 que ele ia deixar
precisavam estar muito bem treinados para continuar a sua missão. Mas ele falava também para as grandes multidões, mas o público-alvo dele eram os 12. Olha que lindo, gente. Isso nos traz um ensinamento, porque no marketing a gente tem que ter público-alvo. Se eu vou trabalhar com comunicação cristã no ambiente digital, a gente também tem que ter público-alvo. Não tem problema, eu vou falar para outras pessoas também. Elas vão ver, não tem oportunidade de ver meu material, mas o meu público-alvo eu preciso ter ele bem definido. Jesus, ele satisfazia as necessidades do seu público-alvo. Jesus pergunta, o que quer que eu te faça? Você quer ser curado? Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Jesus sempre pergunta para o público-alvo dele o que eles querem, né? Por que vos alvoroçais e chorais? Por quê? Eita, Jesus lindo! Então, ele satisfazia as necessidades do seu público-alvo. O objetivo dele, né, era curar, era transformar e era que essas pessoas propagassem o evangelho de salvação para outros. Jesus, ele também tinha carisma. Eu imagino que Jesus era aquele que quando abria a boca não tinha para ninguém. Alguns textos vão dizer isso, ó. Lá em Lucas 4:22, todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. As pessoas ficavam admiradas com as palavras que Jesus falava. E também Lucas 4:32 diz, e muitos se maravilhavam com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Então, ele também tinha autoridade. Então, Jesus, ele traz muito exemplo para nós aí de como se portar, né? Como ter uma comunicação que influencia, que realmente ela vai realmente gerar fruto, né? Lembrando, gente, não é o fruto que eu estou dizendo aqui não é seguidor na internet. Gerar fruto para a vida eterna, que é o nosso principal alvo. Agora nós vamos falar sobre um pouquinho do marketing, né? O que é marketing? Marketing é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos de valor. Quem fala isso é Philip Kotler, né? Um conceito muito... Tem vários conceitos, mas o Philip Kotler, como eu disse, é o cara do marketing e a gente honra ele, né? Porque o homem é realmente um pesquisador de peso. Ele diz, gente, que marketing não é só divulgar, não é só propagar. Marketing também é um processo gerencial. Ele é gerencial e social. Então, quando você vai trabalhar uma comunicação midiática, é importante que você entenda isso, que você precisa, né, ter um gerenciamento daquilo que você está fazendo. Então, Jesus, ele tem uma passagem que ele fala sobre o planejamento, eu gosto de usar ela, que ele fala assim, quem é o louco que vai construir um edifício sem antes calcular aquilo que vai gastar? Né? Quem é o louco que faz isso? Então, no marketing é a mesma coisa. Quem é o louco que liga uma câmera e sai falando na internet sem calcular, sem pensar naquilo que ele vai fazer, sem planejar aquilo que ele vai fazer? Tá? Então, o marketing, na verdade, embora seja um processo social, porque eu vou lidar com pessoas, pessoas vão ser impactadas com aquela mensagem que vai ser propagada, mas eu também não posso me esquecer que eu preciso ter um gerenciamento, né? Eu preciso gerenciar isso que eu vou entregar, o meu entregável. Eu preciso gerenciar qual produto que eu vou entregar, né? Como eu vou fazer isso, né? Como que ele vai agregar valor para as pessoas, porque eu vou querer algo em troca dessas pessoas, né? No caso do mercado secular, o marketing é usado para quê? Para obter dinheiro. Ele entrega um produto ou um serviço de valor e ele recebe o dinheiro em troca, ok? No caso do evangelho, nós podemos sim usar estratégias de marketing, mas não da forma como para manipular pessoas, tá? Aí fica bem claro isso, porque tem muita coisa que eu até dou aula, não sei se eu comentei com vocês, mas eu também dou aula para a área técnica do ensino médio, né? E uma coisa que eu falo para os meus alunos, porque volta e meia, alguns chegam na sala falando uma forma que descobriu para ganhar dinheiro
com marketing digital. E aí eu falo, tá, então me fala qual é essa fórmula, né? Qual fórmula mágica é essa? Ganhar dinheiro rápido. Aí eles vêm e me falam lá as formulazinhas rápidas que eles descobriram, e logo eu descubro que aquilo ali não tem nada de marketing. Na verdade, é uma enrolação, né, que o pessoal usa e fala que é marketing. Então, muitas coisas que nós vemos sendo exploradas por aí, que falam que é marketing, na verdade não é marketing. Marketing é um processo social e gerencial. Marketing não trabalha com manipulação. Marketing trabalha com planejamento, tá? Manipulação são outras questões. São gatilhos que você pode usar dentro de uma linguagem persuasiva para impactar nas pessoas, tá? E que também alguns desses gatilhos você pode usar sem problema, porque Jesus mesmo ele usava alguns desses gatilhos, né, para impactar, para influenciar as pessoas, como nós falamos aqui, e não tem nada de errado nisso, porque nós somos seres humanos, somos seres relacionais, e algumas coisas elas precisam dar um estalo para que a gente acorde, para que a gente tome alguma decisão, tá? Então, dentro da questão do marketing digital, gente, o que é o marketing digital? Ele é a adequação das estratégias de marketing tradicional para o ambiente eletrônico. Envolve criação de conteúdos intencionais e a distribuição deles no canal onde o público-alvo tem acesso. Então, dentro do marketing digital, quando a gente vai empregar o marketing digital, nada mais é do que aquilo que a gente já tem como marketing tradicional, adequado a um ambiente diferente, que é o ambiente da mídia social, que é o ambiente digital, tá? Então, existe uma forma que a gente trabalha muito bem essa questão do marketing digital, que é trabalhando com marketing de conteúdo, tá? Que é a produção de conteúdo. Então, pode ser através de blogs, pode ser através de redes sociais, pode ser através de vídeos na internet, mas o trabalho do planejamento, ele precisa acontecer, né? Para que tudo aquilo que eu vou produzir, tudo aquilo que eu vou elaborar, eu realmente possa fazer de uma forma organizada e que realmente vá alcançar frutos, que vai gerar frutos, né? Que vai frutificar isso aí, tá? O marketing da atual circunstância, desse tempo presente, ele é um marketing focado na humanização. Inclusive, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, o que eu analisei? O discurso de humanização das marcas. Né? Eu analisei isso. Como é que as marcas usavam esse discurso de humanização para se aproximar do público-alvo, tá? Então, esse foi o nome da minha tese de mestrado. No marketing centrado no ser humano, os profissionais de marketing abordam os consumidores como seres humanos integrais, com mente, coração e espírito. Os responsáveis pelo marketing preenchem não apenas as necessidades funcionais e emocionais dos consumidores, mas também abordam suas ansiedades e seus desejos latentes. Amados, o que eu estou querendo dizer aqui? Philip Kotler, Papa do Marketing, o que ele vai dizer aqui? Que o marketing da atualidade ele está totalmente focado no ser humano. Porque é uma outra aula, eu poderia dar uma aula só sobre marketing para vocês entenderem a evolução do marketing 1.0, 2.0, 3.0, o 4.0, que é isso que nós estamos falando, ele é totalmente voltado para a humanização. Qual que é o objetivo do marketing dessa atualidade? Né? Ele vai trabalhar para atender as necessidades funcionais e emocionais dos consumidores. Olha só, gente, mas tudo aqui a gente sabe que é meio que manipulado, né? Porque vem cá, como que eu vou atender às necessidades funcionais e emocionais? É fazendo que você consuma mais. Isso eu falo no meu livro lá, O Cristão nas Mídias Sociais. No penúltimo capítulo, que é Como Cuidar da Imagem, lá eu falo um pouquinho desse processo de manipulação, como é que funciona esse processo de manipulação. Né? Nós recebemos a informação das propagandas e quando nós decidimos, nós achamos que nós é que estamos tomando as decisões. Mas, na verdade, foi um trabalho realizado durante anos ou meses, um grande período da nossa vida para que a gente tomasse aquela decisão, né? Bom, então, aí, gente, o que acontece? Dentro da estrutura do marketing, nós precisamos o quê? Atender
os desejos e as necessidades do público-alvo, tá? Existe um público do outro lado que espera receber uma mensagem, que está procurando por responder alguma inquietação. Essa pessoa que está do outro lado, ela pode estar procurando a solução de um problema, ela pode estar procurando a resposta para algum problema, para alguma situação. E nós vamos ser aqueles que vamos levar, né, essa informação, esse conteúdo para satisfazer as suas necessidades, assim como Jesus fazia quando ele encontrava com as pessoas. O que Jesus fazia? Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Tá? Jesus, ele se importava com as pessoas, com o desejo e a necessidade dessas pessoas. Mas tem algo nessa questão da humanização que eu acho importante falar com vocês, que Kotler já vai dizer aqui que também, além dos desejos e das necessidades das pessoas, o marketing também vai entregar o quê? Vai atender o quê? As ansiedades. As ansiedades do ser humano. Já sabendo, né, todo esse processo aí de ansiedade que o ser humano está passando. O marketing atual também, ele trabalha muito forte buscando os defensores de marca, que são os consumidores evangelistas. Uma hora eu também quero falar sobre essa estratégia que é muito fantástica. É uma estratégia baseada no cristianismo. Nós somos tão apaixonados por Jesus que nós estamos dispostos a falar desse evangelho, custe o que custar, né? Os apóstolos de Cristo, eles não estavam nem aí se eles iam morrer de cabeça para cima ou de cabeça para baixo ou de lado. O que importava era falar de Jesus. E o marketing, os estudiosos de marketing, vendo essa paixão pelo cristianismo dos apóstolos e o que se tornou o cristianismo a partir desses 12 discípulos, eles olham e falam assim: peraí, e se a gente usar essa estratégia no marketing? Pessoas apaixonadas pelos nossos produtos e serviços e que falem bem dos nossos produtos e serviços de forma voluntária. Então, o que as marcas hoje, nesse presente tempo, elas trabalham é em busca de pessoas que têm essa paixão, né? Que gostem dos seus produtos e serviços e que falem bem dessas marcas dentro do ambiente digital. É uma estratégia muito empregada nessa nova geração, né, de consumidores digitais, tá? Se você olhar todas as plataformas de marketplace, vai ter ali um campo para as pessoas falarem dos produtos e serviços. Como foi tua experiência com aquele produto ou serviço? Né? Plataformas da Amazon, por exemplo, Mercado Livre, qualquer uma dessas lojas virtuais, você vai ver que todas elas têm lá embaixo um campo para você avaliar o produto ou serviço que você comprou, tá? E você também pode usar isso dentro de canais de YouTube, dentro das suas redes sociais. Então, esse consumidor que fala bem da marca é algo que é muito trabalhado aí dentro do marketing. No meu livro A Comunicação do ID nas Mídias Sociais, eu falo, inclusive, dessa abordagem que as igrejas precisam gerar esses irmãos, esses comunicadores, pensando que cada pessoa é uma mídia em potencial. Então, por isso que eu criei o Cristão na Mídia. Cada pessoa é uma mídia em potencial. Imagine se todos os irmãos da sua igreja forem tão apaixonados por Jesus como vocês são, que estão aqui comigo nesta manhã fazendo essa aula, né? Entre aspas, investindo o seu sábado, aprendendo sobre essa aula, para derramar na vida de outras pessoas, né? Imagine se cada irmão, cada pessoa que serve a Jesus tiver essa água, como diz a palavra de Deus, né? Do seu interior fluirão rios de água viva. Estiver cheio, apaixonado por Jesus para levar a palavra de Deus, sendo esse evangelista, né? Essa pessoa que vai propagar nas mídias sociais, fora das mídias sociais, aonde estiver. Então, é algo que a gente precisa trabalhar também como comunicadores de Cristo, né? Despertar na igreja esse desejo ardente de falar do Senhor. E aí, gente, entramos aqui como que, de uma forma prática, o marketing faz isso, já caminhando para o final dessa live, tá? Como que o marketing faz? Eles escolhem os canais de distribuição, né? É definido quais são os canais por onde a mensagem vai ser distribuída, se vai ser no Instagram, se vai ser no YouTube, se vai ser por meio de um blog, se vai ser no Spotify, né? Então, isso tudo é definido dentro do marketing. Define quais mídias sociais vai transmitir a mensagem, né? Se é por WhatsApp, YouTube, enfim.
escolhe o formato do conteúdo, né? Como que você vai entregar, né? Se é em vídeo, se é imagem, se é texto, se é por áudio, né? Se você vai entregar ele no formato 1920 por 1080 ou no 1080 por 1080, enfim. Todas essas questões precisam ser levantadas, precisam ser planejadas. Gerar relacionamentos, comunidades, criar comunidades, engajar comunidades dentro do ambiente digital, né? Como a gente está tendo lá aquele grupo, né, que nós criamos, e ali você pode gerar, né, relacionamento com as pessoas. As pessoas podem falar no grupo, não é proibido, não travei o grupo. Todo mundo ali pode conversar, pode perguntar, pode interagir, pode compartilhar o que está fazendo, porque isso aqui gera conexão, né? Enfim, dentro do marketing também a gente vai definir nichos de atuação e público-alvo. É importante você definir o nicho que você vai atuar, o público que você vai atingir, né? Ah, mas eu não vou falar para todo mundo? Você pode falar para todo mundo, mas você tem um público específico que você vai trabalhar. Por quê, gente? Porque se você tiver um público específico, você consegue melhorar a sua comunicação, você consegue melhorar os entregáveis, aquilo que você entrega para essas pessoas, tá? Você vai definir os objetivos, né, de marketing, né? O que você quer, quais são as suas estratégias, onde você quer chegar com essa produção. Você vai levantar os desejos, as dores e as necessidades desse seu público-alvo, né? Para você saber como vai abordar esse público-alvo, você precisa conhecer ele. Como é que você vai chegar falando para uma pessoa se você não conhece ela? Então, você tem que saber o que ela precisa. Quais são as vontades, os desejos, as ansiedades, como diz Kotler, né? Também você vai definir as estratégias de aproximação, né? Como você vai se aproximar dessas pessoas. Através de o quê? De uma linguagem dialogal, vai contar histórias, vai trazer exemplos do cotidiano. Como será essa sua abordagem dentro do ambiente digital? E a linguagem também que você vai empregar, né? As palavras que você vai usar, gírias, signos, objetos, vestimentos, cenário, tudo isso comunica aquilo que você está propagando, tá? E aí, gente, eu trouxe um quadro aqui, que é o quadro também mostrado lá no livro Marketing 4.0 de Philip Kotler, que ele vai mostrar exatamente isso tudo que a gente falou aqui, né? Como você vai trabalhar um conteúdo. Esse quadro chama-se Marketing de Conteúdo Passo a Passo. Como é que você vai trabalhar o conteúdo? De 1 a 8 passos para você entregar dentro do ambiente digital, de forma que não aconteça um milagre, mas aconteça o quê? Um resultado pelas suas estratégias. E a gente sempre brinca, né? Nas aulas eu falo sempre isso. Marketing não trabalha com sorte. Um profissional de marketing não trabalha com sorte. Um profissional de marketing trabalha com estratégias. São estratégias que são colocadas, que são gerenciadas, né? Que são seguidas e que vão gerar um resultado lá na frente, tá? E a igreja, como ela deve se posicionar, então, nesse ambiente digital? Nós estamos já caminhando para o fim, gente. Só finalizando aqui esse quinto tópico, a gente já finaliza. E aí eu vou ver os comentários de vocês e responder para vocês as dúvidas, tá bom? Como a igreja, então, ela deve se posicionar nesse ambiente digital? Bom, como eu falei para vocês, a igreja ela tem um papel importante no mundo. Ela é sal da terra e ela é luz do mundo. A igreja, enquanto está presente nesse mundo, ela precisa iluminar, ela precisa trazer luz sobre as situações, ela precisa mostrar para o mundo o que eles não estão enxergando, o que eles não estão conseguindo ver. E diante de tudo isso que eu falei para vocês, desse cenário que eu apresentei para vocês lá no começo, mostrando essa questão da inteligência artificial, a esse mundo obscuro que a humanidade está caminhando, olhando para tudo isso, eu penso que a igreja ela precisa se posicionar nesse tempo. Ela não tem que se ausentar. Ah, não, eu vou deixar de usar as mídias então, porque eu sei que o mundo está caminhando para ser destruído mesmo com esses recursos, então eu não vou mais usar. Muito pelo contrário. Eu tenho que evitar, sim, o uso dessas mídias como um vício digital, né? Não deixar que isso se torne um vício digital na minha vida. Porém, amados, eu tenho que entender que esse é o único meio por qual eu consigo alcançar muitas pessoas ao mesmo tempo. Existe potencial que precisa ser usado.
E a igreja pode usar isso, sim, para difundir a palavra de Deus, tá? Nesse ambiente digital. Levando, trazendo luz, trazendo orientação para esse tempo, para essas pessoas, né, que estarão cada vez mais perdidas e procurando inconscientemente sentido para suas vidas. E aqui eu criei, dentro desse livro, desse e-book, Evangelismo Digital, 10 Passos para o Ministério Digital de Sucesso, você vai encontrar exatamente isso que está aqui nesse quadro, só que em forma de texto, obviamente, né? Você vai... Aqui eu fiz tipo um mapa mental do que nós temos ali no livro. Eu coloquei 10 passos para você criar um ministério digital de sucesso, tá? O primeiro passo é você entender qual é o seu propósito nisso. Então, eu tô aqui na minha casa e meu coração tá queimando para eu fazer algo dentro desse ambiente digital e eu preciso entender o propósito. Qual que é a minha missão? Porque se você não entender a sua missão, você vai desanimar no primeiro vídeo, na primeira aula que você for fazer. Na primeira aula que você for transmitir, que vai aparecer 1, 2, 3 pessoas ali, você vai se desanimar. Quando você entende o propósito da sua missão, não vai ter importância se tem uma pessoa, se tem 10, se tem 100. Você sabe que aquela pessoa que está ali foi enviada por Deus para receber a tua palavra. Então, não importa a quantidade de likes e visualizações que você vai ter, mas você entendendo o seu propósito, entendendo o seu chamado para isso, você vai conseguir realizar o seu trabalho com alegria, independente de dos resultados que vem à sua vida. Ok? Nicho é um segundo ponto que você vai precisar trabalhar, tá? Quando a gente fala de nicho, eu poderia falar, por exemplo, do nicho, eu poderia tratar de assuntos empresariais, eu poderia trabalhar com empresários, eu poderia trabalhar com o nicho da beleza, eu poderia trabalhar com o nicho da educação. Então, nicho é isso que você vai escolher para trabalhar. Porque cada pessoa, amados, eu acabei de ler um livro falando sobre isso, né? Sobre os dons, sobre o chamado da gente, os dons. Deus nos deu capacitação. Cada pessoa tem uma capacidade, um dom que recebeu da parte do Senhor. Né? O Senhor me deu o dom de mestre. Eu gosto de ensinar, gosto de falar, gosto de pregar, gosto de dar palestra. Eu amo isso aqui, eu amo esse ambiente me alegra. Não sei se vocês conseguem perceber aí do outro lado a alegria que há no meu coração, né? Mas esse é o meu dom, é o meu chamado. Mas tem pessoas que têm um dom, por exemplo, para finanças, né? Tem pessoas que têm um dom de ensinar sobre finanças, que é uma maravilha, né? Tem pessoas que têm um dom com crianças. Nossa, imagine todos esses dons sendo utilizados dentro de um ambiente digital. Que bênção! Que maravilha! O corpo, como diz Paulo, né, estaria bem ajustado e todas trabalhando ali, todo mundo trabalhando em conjunto para que o reino do Senhor, para que a palavra do Senhor chegue realmente aos confins da terra, como diz lá em Mateus, né? Mateus 24, que vai dizer que essa palavra do reino será propagada em todo o mundo, então virá o fim, né? Então, para que o fim chegue, para que nós possamos, a noiva de Cristo possa se encontrar com o Senhor, essa palavra precisa ir cada vez mais longe. E eu não vou conseguir fazer tudo isso sozinha, porque eu não sou uma pessoa influente, não sou uma pessoa conhecida, mas imagine cada pessoa que Deus levantou, as influentes, as não influentes, né? Aquela que eu estava outro dia recebendo, eu recebi uma mensagem e eu fiquei tão feliz, amados, de ver um vídeo meu, uma pessoa comunicou no vídeo, colocou um comentário no vídeo meu falando que ela mora numa fazenda, afastada, não tem pessoas por perto, e isso é algo que entristece o coração dela, porque ela não consegue falar de Jesus para as pessoas, porque ela mora isolada, mas quando ela teve contato com o meu vídeo, ela viu uma possibilidade dela falar de Jesus usando o meio digital. Olha que coisa linda! Mesmo lá na fazenda, lá naquele lugarzinho dela, Deus vai usar ela. Não importa onde ela esteja, tá? Não importa se ela é famosa, se ela não é. O importante é ter o propósito, ter esse chamado claro e fazer a obra do Senhor, usando os dons e talentos que Ele nos deu, né? Bom, tenho que ter o meu público-alvo definido, como eu já falei lá atrás. Descobrir quais são as mídias que você vai trabalhar, qual mensagem você vai levar dentro desse ambiente digital.
Eu uso o meu para falar sobre comunicação cristã, mas você pode falar sobre qualquer assunto, né, que tem a ver com aquilo que você domina. Você pode estabelecer as estratégias, né, que você vai usar para difundir a palavra de Deus, o formato dessa mensagem, a linguagem que você vai empregar dentro das suas redes sociais, quais dores e necessidades que está presente na vida do seu público-alvo, e um relacionamento que precisa ser gerado com esse público-alvo. E por fim, amados, que não pode se esquecer, é que todo o propósito é levar a igreja de Cristo, né? É levar as pessoas para a igreja, porque no final das contas, quando Jesus voltar, ele vai buscar quem? A igreja. Então não adianta você só ficar no digital e deixar as pessoas abandonadas. Elas precisam sim congregar, porque é na congregação que nós vamos afiando um ao outro. Tá certo? A palavra de Deus diz que assim como um ferro afia o outro, assim um irmão afia o outro. Então é na igreja que nós nos afiamos, na igreja que nós crescemos. Amém, amados? Então, dentro do e-book Evangelismo Digital, não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ler esse e-book, mas dentro desse e-book eu detalho cada um desses pontos. Eu precisaria de uma aula só para explicar sobre cada um deles, tá? Porque é muita coisa. Mas já dá para vocês terem uma ideia. E por fim, gente, como que a igreja também pode se posicionar? Ela precisa lembrar que a atuação dela dentro do ambiente digital precisa glorificar a Deus. Nós não podemos estar no ambiente digital gerando confusão, gerando intriga, gerando escândalo, porque a palavra de Deus, inclusive, diz: ai daqueles por quem vier o escândalo. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos num ambiente muito sensível, que é o ambiente digital, e pode sim ocasionar muitos problemas dentro desse ambiente. Então, nesse livro, também, O Cristão nas Mídias Sociais, 7 princípios para frutificar no digital, eu vou explicar como que deve ser, então, essa postura do cristão dentro desse ambiente digital. Começando pelo seu posicionamento, ele precisa saber se posicionar nesse ambiente digital, né? Tendo a consciência do que ele é em Deus e para que ele está ali. Qual é o único objetivo dele ali dentro desse ambiente? Outro ponto é o saber ouvir. Dentro desse ambiente digital, nós precisamos saber ouvir o que as pessoas estão dizendo e até aquilo que elas não estão dizendo, a gente também tem que saber ouvir. Só assim a gente vai conseguir identificar como melhorar a nossa comunicação, como ampliar essa comunicação para as pessoas. Saber falar também é algo importante, não é tudo que eu falo dentro de um ambiente digital. Não é tudo que a minha igreja precisa postar. Não é tudo que a minha igreja, não é toda foto do culto que a igreja precisa postar, gente. Tem que ter sentido, tem que ter propósito nisso. Tá? Saber influenciar, não, saber falar eu já falei, saber influenciar também é outro ponto, né? Você vê, Jesus ele nos dá uma aula aqui sobre o poder de influência dele sobre as pessoas. E nesse livro eu abordo também essa questão do saber influenciar. Saber se calar também, acreditem, é uma forma de frutificar a sua comunicação dentro do ambiente digital. Porque quando a gente sabe o momento certo de calar, isso é sabedoria, tá? Saber calar é sabedoria. Saber cuidar da imagem. Aqui nesse capítulo eu fui falar sobre essa questão da manipulação, de como as propagandas vão manipulando a nossa mente e nós nos tornamos como uma massinha de modelar na mão deles, né? Eles vão modelando conforme os seus interesses. Mas o nosso Deus, ele tem uma imagem para nós, que é a imagem real, como eu falei lá no começo. A nossa imagem real é Deus. E nós somos imagem e semelhança dele. Então, se eu tenho que me tornar uma massinha de modelar, que seja para Deus, como o barro na mão do oleiro, e não para um sistema consumista, né? Então, eu falo dessa questão. E saber usar todas as ferramentas de comunicação para difundir o Evangelho de Cristo. Nós temos essa obrigação, porque nós nascemos nessa geração aqui, não foi por acaso. Deus não nos escolheu
para nascer nessa geração por acaso. Deus tem um propósito com a minha vida. Deus tem um propósito com a sua vida. E Ele conta comigo, conta com você, para aprender a usar todos esses recursos e usar para a glória dEle, né? Não é só para nossa glória. Eu queria dar um testemunho que não é meu, mas que eu amo essa história e eu amo contar histórias que me alegram. Walt Wilson, ele era um diretor da Apple no ano de 2004, quando estavam ainda conversando sobre, antes de 2004, né? Eles estavam numa reunião de negócios da Apple e eles estavam falando sobre o que seria essa Web 2.0, das possibilidades, do que a gente ia ganhar, né? Do que a humanidade ia ganhar com essa interação com o meio. E aí, enquanto ele estava naquela reunião de negócios, o Espírito Santo começou a falar no coração dele. E foram essas palavras que o Espírito Santo gerou nele. E se pudéssemos colocar a palavra de Deus na internet? E se pudéssemos conhecer pessoas em seu ponto de necessidade? E se pudéssemos trazê-las para a cruz do Calvário e depois discipulá-las? Isso foi o que o Espírito Santo colocou no coração dele. Com isso, amados, em 2004, ele financiou sozinho uma plataforma chamada GMO, Global Media Outreach. Não sei se vocês conhecem. É uma plataforma, foi a pioneira, a primeira plataforma de missionários online no mundo. E ela já está em praticamente todos os países. Ela consegue entrar e ali, gente, o evangelho é difundido. Essa plataforma, para trabalhar nela, não, só precisa ser voluntário, uma pessoa qualquer, pode ser eu, pode ser você. Você tem que se inscrever, fazer um cursinho, que eu acho que é algumas aulas, e você já começa a trabalhar no sistema deles. Que você não paga nada, né? Ninguém paga nada para usar, é tudo voluntário, mas quem custeou, né, todo esse trabalho foi o Walt Wilson, que foi esse homem de negócios que Deus chamou ele para criar essa plataforma maravilhosa. E na pandemia eles alcançaram 2 bilhões de apresentações do Evangelho. Na pandemia. Começou em 2004 e na pandemia eles comemoraram aí essa bênção, né, de apresentação. Muitas pessoas estão perdidas dentro desse ambiente digital. Muitas pessoas, antes de se matar, elas procuram dentro da internet como cometer um suicídio. E essas plataformas, como a GMO, ela atua diretamente nesse sentido. Ela vai atrás desse público-alvo, dessas pessoas que estão deprimidas, que estão procurando conteúdo adulto, conteúdo de depressão, e assim ela consegue entregar uma palavra de Deus para essas pessoas. Não só entregar, eles acompanham essa pessoa e no final ainda encaminham ela para uma igreja. Então, olha só que coisa linda, que nasceu num coração que olhou para esse ambiente, vendo potencial para difundir o reino de Deus. Além dessa, tem a Christian Vision também, que faz isso, tá? É uma plataforma, inclusive tem base aqui no Brasil, a Christian Vision. Tem também uma recente, que eu até conheci eles no evento que eu fui em São Paulo, que é a Conselheiros da Paz. Tá? Conselheiros da Paz também, que é da Igreja Batista, uma bênção, um trabalho lindo também que eles estão aí realizando para esse trabalho aí, para difundir a palavra de Deus, tá? E amados, para a gente fechar aqui, eu queria ler com vocês esse último versículo da palavra de Deus, tá? Porque o Senhor é lindo, né? Ele tem nos ensinado coisas lindas. E eu queria que essa palavra entrasse no seu coração, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda sabedoria. E cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Então, essa é a minha oração, para que vocês ensinem a palavra de Deus nesse ambiente digital, para que vocês aconselhem, né, que sejam usados por Deus
E tudo que vocês fizerem, lembre-se, né? Tudo que fizer, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus. Porque, afinal de contas, é por Ele, é para Ele, né? Que são todas as coisas. E assim eu finalizo aqui a nossa aula, né? Falando um pouquinho aqui sobre os meus e-books, né? Que eu já comentei. Agradecida a vocês que ficaram comigo até o final dessa aula. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa multiplicar, né, esse dom e esse desejo que há no seu coração por difundir a palavra de Deus, que Deus ele possa aquecer o teu coração, que possa gerar alegria no seu coração por tudo aquilo que ele já tem chamado. Porque eu creio que se você está assistindo essa aula é porque há um chamado da parte de Deus para você. Né? Você não estaria aqui esse tempo todo simplesmente para ouvir a minha voz, que não é lá essas coisas, né? Com certeza você está aqui para ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para sua vida. E é com muita alegria, né, que eu finalizo essa aula. Muito obrigada, gente. Ó, beijo no coração. Vai me contando depois as novidades, tá bom? Tchau, tchau.